Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Wendel Marinho, apresentador desse canal Quarentona Sim. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Joseph. Gente, e o bullying, hein? Alguém já sofreu bullying na escola? Não faz isso comigo, Tupã! Não faz! Alguém já sofreu bullying no trabalho? Alguém já sofreu algum tipo de bullying em algum lugar que tenha uma galera aí bem folgada que gosta de tirar sarro de você? Por você ser alto, magro, gordo, baixo ou por você ser gay? Já sofreram? Eu já. Vamos falar? Solta a vinheta. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem o significado do bullying, mas bullying é uma palavra em inglês e eu vou colocar o significado dela aqui. Viram o significado? Pois é. Aqui, né, no Brasil, como a gente imita muito os Estados Unidos, a gente adora uma palavra em inglês, colocaram o nome aí na língua americana, né, de bullying. Muitas pessoas pronunciam como bullying. Mas nada mais é do que aquele grupo de alunos mal educados que não tem um pingo de base familiar, não tem um pingo de base emocional em casa, que traz as suas frustrações para dentro da escola. E aí acabam indo em cima das pessoas que são mais quietas, as pessoas que têm mais problema com si própria, problemas com o corpo, problemas com altura, que a sociedade implanta na cabeça de todas as pessoas para poder seguirem um determinado padrão, né? Porque o padrão perfeito, padrão lindo para um ser humano, para um adolescente, para uma criança, para um jovem, é ser loiro do olho azul, magro, ou loira do olho azul, magra. Não pode ser baixinha, não pode ser muito alto, não pode ser gordinha, não pode ser preta, não pode ser gay. Não pode ser nada que a heteronormatividade supostamente perfeita impõe nos padrões sociais todos os dias da nossa vida. Ou seja, a gordinha sempre vai ser zoada na escola, o magrelo sempre vai ser zoado na escola e o gay, então, é o que mais sofre. Até a própria vida, muitas dessas crianças acabam tirando, né? Eu não gosto nem de falar isso aqui, nem o YouTube gosta que a gente fale sobre esse tipo de situação que envolve o bullying. Mas vocês sabiam que em Brasília cresceu, agora em 2025, 243% os casos de bullying nas escolas em Brasília? Imagina numa cidade de São Paulo, imagina no Brasil, quanto essa porcentagem não está alta. Isso tudo, né, gente, é reflexo do grande crescimento populacional. Pois é, as pessoas estão tendo filhos e filhas desenfreadamente, porque querem ter o cargo de pai, de mãe. Estão pegando essas crianças, jogando nas escolas, jogando nas creches e não estão dando um mínimo de base familiar, de base sustentável. Esses pais não dão educação para os seus filhos, que é muito importante. Gente, não fica dizendo por aí que a educação é dada na escola. Não é não. A educação vem de casa. Você mãe, você pai, se você não está bem para poder exercer a função, se você não está bem para poder dar uma base educacional para o seu filho dentro de casa, peça ajuda. Existem milhões de instituições, milhões de ONGs que ajudam pais e mães que não conseguem dar esse tipo de educação em casa. Mas não deixa para lá, porque os seus filhos estão matando outros filhos em escolas, em cursos, em aulas esportivas, onde tem coletividade, onde tem muito jovem, muita criança junto, sempre tem bullying por conta da falta de base familiar. Vocês sabem que teve um caso aqui em São Paulo, no colégio super elitizado chamado Bandeirantes, de um menino de 13 anos que tirou a própria vida. Vocês sabiam disso? Pois é, esse menino se jogou nas linhas do metrô e deixou uma carta dizendo o porquê que ele se matou. Porque ele não aguentava mais ser hostilizado na escola, não aguentava mais que as pessoas tiravam o sarro dele porque ele era gay, porque ele era afeminado, porque ele era preto e porque ele era periférico. Sim, essa criança era bolsista na Escola Bandeirantes, aqui de São Paulo. Sabe o que a escola fez? Tirou do projeto social da escola as porcentagens de 100% de bolsa.
já para evitar que esse perfil de criança não estudasse na escola deles e que os lindos jovens ricos, brancos, perfeitos da escola Bandeirantes não precisassem ser acusados desse tipo de situação, de um bullying que leva a pessoa, a criança, o jovem, o adolescente tirar a própria vida. É isso que a escola Bandeirantes fez, acabou com 100% de bolsa. Isso é certo, gente? Você sabia que as escolas que se exumem da responsabilidade, ou seja, que fazem vista grossa para o bullying, e se for comprovado que o ambiente é um ambiente tóxico para aquela criança que está sofrendo bullying, a escola é multada. Teve uma escola em Brasília, porque é onde tem a maior concentração de bullying, né, dentre as escolas aí do Brasil, foi multada em R$17 mil, sabia? Porque fez vista grossa para o bullying. Teve uma outra escola, lá em Brasília também, onde eles pegaram 34 jovens que faziam parte de um grupo de WhatsApp, que ali naquele grupo eles promoviam racismo, promoviam o bullying desenfreado em toda a esfera escolar, envolvendo pessoas gordas, pessoas que acabaram de entrar na escola. Era um grupo de WhatsApp que eles descobriram e conseguiram aí neutralizar por um tempo esse tipo de situação. Querida, até facção criminosa dentro da escola tem para poder destruir as crianças e os jovens que eles não consideram perfeitos. Agora me diz uma coisa, onde está o pai e a mãe dessa criança? É porque tá todo mundo hoje em dia querendo ser mãe, querendo ser pai, mas você tem base emocional, você tem base familiar para poder ser pai e mãe de um menino, de uma menina? E se esse menino amanhã ou depois falar pra você que tá sofrendo bullying na escola porque ele é gay? O que você vai fazer? E se a tua filha falar pra você que ela tá sofrendo bullying porque ela é lésbica? E se os teus filhos falam que estão sofrendo bullying porque de repente eles são filhos de mãe solteira, de pai solteiro? E aí, como é que fica? Eu sofri muito bullying na escola por ser um gay afeminado. Gente, sempre sofri bullying na escola. É que eu sempre fui uma criança muito brava, então eu sabia me defender. Então eu batia no coleguinha que me xingava de bichinha, que me xingava de viadinho, esperava ele na porta da escola para bater nele. Mas isso tá certo? Não tá, né, gente? Não é uma atitude correta falar pro seu filho bater na criança que tá tirando o sarro dela. Eu todos os dias ia pra escola nervoso, todos os dias eu ia com aquele frio na barriga pensando, o que me espera hoje? Quem que vai me xingar hoje? Na minha época, ninguém se falava sobre bullying, ninguém sabia o que era. Na verdade, as pessoas achavam que a gente ia atravessar aquela fase do bullying e ia ficar tudo certo. Mas eu trago marcas daquela época, eu trago questões que eu ainda trato na terapia daquela época. Mesmo eu sendo considerado um gay anivalente, um gay de personalidade forte, que liderava grandes turmas na escola, eu nunca fui uma criança relaxada, uma criança que ia para a escola toda feliz. Hoje eu vou estar com os meus amigos, hoje a gente vai ter uma atividade X, Y, Z, porque na minha época ninguém me protegia a não ser eu mesmo. Gente, imagina as crianças caladinhas, aquelas mais quietinhas. Elas sofrem caladas. Aí o que acontece? Você vê seu filho chegando em casa fazendo cocô nas calças, fazendo xixi nas calças, falando que as crianças tiram sarro dele na escola, mas ele não liga. Mas você é uma pessoa super ocupada, tá sempre trabalhando, tá sempre correndo, não dá pra ir na escola falar com a diretora, falar com a supervisora, falar com alguém que possa te ajudar ali da coordenação, do departamento pedagógico da escola. Você não tem tempo e deixa isso rolar. Até que um dia você recebe uma notícia que o seu filho tirou a própria vida. Você já imaginou? Você já imaginou como é que fica a situação? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muitos conhecidos que têm filhos que passam por isso na escola, já fizeram reclamação e nada é feito. Gente, nada é feito. A não ser aquele pai, aquela mãe que tem um tempo absurdo para fazer uma mega investigação na escola e consiga provar que o ambiente escolar, que aquele filho, que aquela filha está vivendo é um ambiente confirmado que há muito bullying. Quem tem tempo hoje em dia para isso? Então a responsabilidade de pelo menos proteger os seus filhos, proteger as suas crianças é da escola. A escola precisa ter um trabalho muito forte pedagógico em cima e sinalizar o tempo todo e falar que bullying não pode, falar que bullying está errado. Mesmo sinalizando, tem que ter reuniões, tem que ter palestras. Eu, por exemplo, sonho um dia, quando eu estiver bem bombado, bem famoso, ganhando muito dinheiro, em desenhar um projeto gigantesco de palestrantes que frequentem
as escolas estaduais, as escolas particulares também, para falar sobre o bullying, para dar exemplos fortes, exemplos chocantes mesmo, para que os jovens, as crianças tenham medo de praticar isso, para que elas possam poder identificar que essas atitudes dela contra os colegas, né, que são gays, que são lésbicas, que são crianças gordas, magras, crianças pretas, periféricas, possam identificar que essas crianças são iguais a elas, entendeu? E que elas têm que trazer para o meio delas. Se elas são crianças que de repente têm uma estrutura familiar bacana, se elas são aquelas crianças consideradas perfeitas que a sociedade até hoje fala, né? Que é a criança branca, loira do olho azul, traz esse coleguinha que não tem a mesma característica sua para perto de você. Gente, eu tenho N falas, N histórias na minha cabeça que eu consigo contar nessas escolas para poder, pelo menos, diminuir um pouco essa situação de bullying, porque é algo que me toca muito até hoje. Eu, quando fiquei sabendo desse caso do menino que se jogou na linha do trem e deixou uma carta, coincidentemente ele deixou uma carta para Léo Áquila, para Leonora Áquila, que é aquela mulher trans maravilhosa que está me ajudando naquela situação que eu estou passando na academia Biorritmo. Esse que aquele caso da Biorritmo ficou por isso mesmo, porque não ficou não. Aguardem novas surpresas, aguardem novas informações, aguardem. Mas vamos falar do que interessa? Então, gente, só para a gente poder concluir essa história do bullying, acho que muitos pais, muitas mães precisam se conscientizar que esse problema acaba nascendo em casa. São muitas frustrações não curadas, vindo do próprio pai, da própria mãe, que acaba transferindo para a criança. Quando seu filho chegar em casa, pergunte como foi a aula, pergunte o que ele fez de bom, investigue para saber como é que está essa vida escolar, né? Essa vivência na escola dessa criança. Até para você poder identificar se o seu filho, se a sua filha não é um grande causador de bullying na escola, ou também não é a própria vítima de bullying na escola. Conversem com o seu filho, tá bom? Espero que esse vídeo chegue em muitos pais, em muitas mães, para que a gente possa combater o bullying e destruir essa situação terrível que assombra todas as escolas e todos os lugares onde a coletividade reina, tá bom? Beijotões para todos os meus quarentões e quarentonas. Fui!